A paz, Senhor povo de Deus. Hoje nós estamos aqui reunidos uma vez mais para nós poder trazer um conteúdo, nosso primeiro vídeo nesse canal do Podercast, a qual é direcionado por mim, pela minha esposa, a missionária Daiane. Nosso entrevistado de hoje será o evangelista Davi, a qual vai estar dando uma participação aqui conosco. Sem perda de tempo, nós já vamos desde já fazer nossos agradecimentos a todos que nos acompanham, a todos que compartilham, a todos que comentam sobre esse canal com mais gente. E nós cremos que através disso nós vamos ter um crescimento muito maior, abrangendo muita mais gente, desde o público cristão a todos aqueles que procuram conhecer mais como as formas do Senhor de trabalhar e as formas do Senhor agir. Evangelista Davi, nós cremos que o Senhor, ele tem seus meios de trabalhar, os seus meios de fazer. Desde a sua jornada, desde quando o Senhor se converteu até hoje, o que tu viu, que tu melhorou na sua vida, tanto espiritual, familiar, financeira? Vocês vão poder comentar aqui com nós hoje? Amém. A paz do Senhor, povo de Deus. Sou evangelista Davi Nascimento, sou líder de departamento de missão, também aqui na Igreja Pentecostal Nova Aliança com Jesus. E por bondade e misericórdia, nós também lideramos, juntamente com o evangelista David Padilha, a nossa igreja ali do bairro Roselândia. Eu me sinto muito honrado, né, em estar participando deste primeiro Podercast, então, da nossa igreja. É um trabalho louvável e vem pela vida do nosso obreiro, irmão Daniel, juntamente com sua esposa, a missionária Daiane, que lideram esta obra de expansão evangelística através das nossas redes sociais. Isso é muito louvável quando a gente está inserido em fazer um bom trabalho para o reino. E é muito interessante quando a gente vai querer meditar sobre como é que Deus trabalha na vida de cada pessoa. E a gente observa dentro das nossas histórias, ouvindo outras pessoas, que o poder de Deus ele é ilimitado na forma que ele vai operar na vida de cada um. Eu sou nascido de berço cristão, eu tenho meu pai, que é o diácono irmão Marco, a minha mãe, a obreira irmã Otília, que também congregam conosco. E desde pequeno, então, já seguindo na carreira de fé, tu já está inserido no ambiente espiritual, né? E eu, por mim, eu tenho os meus pais, então, como a minha referência, tá? O meu pai, desde que eu era muito pequenininho, sempre foi um bom cooperador nas igrejas, irmão. Meu pai, ele tem uma lealdade no trabalho que é confiado na ele. E isso eu peguei dele, né? No que tu te colocam, tu se empenha para ser bem feito. E na ocasião, irmãos, eu já tinha ali perto de uns 7, 8 anos, tá? Deus já dava os primeiros sinais, assim, da manifestação do poder dele. Eu me lembro, quando eu era pequeno ainda, que Deus tinha dado a primeira revelação na igreja pequenininha que a gente congregou anteriormente, antes de estarmos aqui, de um livramento que Deus ia dar para o meu pai. E, realmente, naquele culto ele não estava, irmãos. Então, ele foi a minha primeira experiência espiritual, assim, do mundo sobrenatural. E aquilo me trouxe, assim, já um outro caminho. Eu, assim, hoje, olhando, eu entendo que era Deus já desenhando um caminho profético, né? Mas no momento eu era uma criança. Eu não tinha um entendimento sobre isso realmente, né? E uma coisa que muito me marcou, irmãos, naquela época foi que o meu pai, ele cuidava com muito amor, com muito zelo da obra. Ele era uma pessoa muito dedicada, tá? Muito mais do que ele é hoje. Ele era um dos únicos obreiros e ele chegava sempre muito cedo para abrir a igreja. E aconteceu um episódio que a igreja ficou sem dirigente naquela época. E aí, o meu pai, ele ficou pensando que ele seria, então, levado ao cargo de dirigente naquela época, então. Porque, então, ele era a pessoa que estava o maior tempo na igreja cuidando, zelando ali. E aconteceu que meu pai, ele foi excluído, irmãos, da liderança daquela igreja local por ele não ter os talentos. Assim, de primeiro momento, aquilo me tocou, irmãos. Vou ser sincero, assim, porque eu fiquei pensando que
ele zelava com tanto zelo por aquilo, e por que ele não poderia ter sido colocado para cuidar daquela obra? Né? Porque eu compreendo que não, a igreja em si, todo mundo é útil, tendo os talentos para ser usado ou não. Né? Alguns o Senhor deu uma autoridade para administrar, outros para ser usados nos dons espirituais, outros apenas para cuidar. E aquilo me entristeceu, irmãos, porque ele também ficou abatido. E aquilo tocou no meu coração, porque eu via o quanto ele orava, o quanto ele buscava. Então eu tinha ele, né, como aquela pessoa que sempre se empenhou no trabalho. Então ali foi uma das partes que eu comecei a construir. Porque eu aprendi a orar com meu pai, eu ouvia ele orando. Eu aprendi a ler a Bíblia com meu pai, porque eu via ele lendo. A parte espiritual, profética, que nós temos por bondade e misericórdia, eu puxei mais da minha mãe. Porque a minha mãe era uma pessoa, assim, que orava mais por livramentos, intercedia muito mais para que Deus nos desse vitória, nos desse um bom ano letivo. Então, eu tenho isso muito deles, né? Uma do meu pai vindo a parte de oração e palavra, da minha mãe vindo a parte mais profética. Então, qualquer coisa que acontecia em casa, minha mãe já levantava a mão e dizia assim: o sangue de Jesus tem poder. Então, ela, mesmo assim, às vezes eu olhava e dizia assim: eu não estou vendo nada do que está acontecendo. Mas ela cria que nós estávamos recebendo um livramento, que Deus estava agindo em nosso favor. Então, aquilo, relatando o episódio, foi uma situação que me entristeceu naquela época, irmãos. E aí, passou os anos, eu acabei saindo, né, por influências. E o Senhor, ele vai fazer um caminho no meio da tormenta e vai fazer tu voltar onde ele quer que tu esteja. Isso, para quem nasce predestinado a viver algo com Deus, tu pode nortear, né, várias situações. O momento que Deus querer te chamar, ele vai usar situações que vai te jogar numa situação que tu vai ver que a única saída é ele. Eu me lembro que eu estava ali com 21 anos na época, tá? E eu passei por uma situação muito forte, assim, que me constrangeu, e aquilo o Espírito Santo de Deus usou como uma ferramenta para que eu me voltasse para ele. E a partir de então, eu aceitei Jesus, comecei a ir à igreja, me batizei, e comecei a buscar a Deus, irmãos. Mas eu sempre tive uma sede pelo sobrenatural, porque o que eu penso, irmão? Eu quero aquilo que o dinheiro não compra, sabe? Eu posso ter o melhor carro se eu trabalhar, eu posso ter a melhor casa se eu trabalhar, mas o dom espiritual que Deus vai te entregar, não vou dizer que é por mérito, mas é por graça que Deus vai te colocar. E eu tive sempre um desejo muito forte de ter uns dons espirituais mais específicos, irmãos. Aqueles assim que o povo diz assim: esse é mais difícil de conseguir. Eu sempre tive sede por isso. Sempre por as coisas que a pessoa diz assim: isso aqui é mais exclusivo para Deus te entregar. Então, eu sempre admirei muito o dom de maravilhas, irmãos. Dons de milagres e maravilhas. E por ser um dom muito raro, ele exige que você tenha uma entrega muito maior na presença de Deus. Tu busque mais, tu ore mais, tu te entregue mais. E dentro disso, Deus foi nos acrescentando, irmão, por bondade e misericórdia, alguns talentos na obra e uma busca, uma sede, uma chama que Ele colocou no meu coração para que eu me dedicasse muito mais à obra. Então, hoje, tudo que a gente tem já recebido de Deus é porque Deus olhou na terra e segurou a nossa mão. Eu digo assim, que Deus segurou, sustentou para nós estarmos até onde nós estamos. E eu creio que, a partir disso, tu vai compreendendo que os mistérios de Deus, eles são infinitamente maior do que a tua mente pode compreender. E quando Deus está segurando a sua mão, eu posso te dizer que a coisa é totalmente diferente do que tu pode imaginar. Porque tem situações que tu vai olhar e tu vai pensar com você mesmo assim, isso já não tem mais como seguir adiante.
E é como se a mão dele passasse no meio da situação, te puxasse para cima e te colocasse num lugar tranquilo novamente. Por isso que eu louvo a Deus e dedico toda a honra, toda a glória a Ele, porque até aqui eu tenho a convicção, a plena certeza que a mão de Deus me sustentou, irmãos. Desde que eu aceitei Jesus, eu louvo ao Senhor porque nunca ter me desviado. Então, nesse meio de tempo, já aí vão para 7 anos de fé, irmão, e até aqui nós temos visto que o Senhor tem sido fiel pela sua palavra, né? Que viria dias difíceis, viria dias trabalhosos, mas que Ele não se ausentaria a sua misericórdia para nos manter de pé na presença dEle. O que tu acha, Davi? Como tu falou, tu busca muito dons específicos, tu busca muito se aprofundar, mas nós vemos que na geração de hoje, eles têm um certo receio daquela fala, que é muito dita, que quanto mais tu quer, quanto mais tu tem, mais Deus quer de ti. O que tu acha disso? Irmão Daniel, eu tenho um pensamento um pouco mais simples a respeito disso. A gente tem esse temor, o pessoal nos fala, quanto mais é dado, mais é requerido. Mas Deus colocou algo no meu coração, eu vou compartilhar com o irmão, pode ser só uma visão pessoal, irmão. Mas eu creio nisso, tá? Quando a gente fala em muito é dado, muito é requerido, a gente parte que a gente começa a um nível espiritual a trabalhar, tá? Tu aceitou Jesus, hoje tu é um membro. A graça do Senhor superabunda os pecados, nos fortalece, e a gente vai querer conhecer um pouco mais do que Deus tem preparado para a nossa vida em si. E Deus te acrescenta a graça e te levanta um obreiro da casa do Senhor. Agora tu não é só mais um membro, tu é um obreiro também. Então tu tem duas funções, né? Antes tu estava ali só como um adorador do banco, orando, né? Dando o teu glória, o aleluia, glorificando o nome do Senhor. Mas agora tu tem um ofício de trabalhar também na obra do Senhor. Tu vai passar o tempo, Deus te unge a um diácono. Agora tu já tem 3 funções. Tu já foi membro, tu já foi um obreiro, agora tu é um diácono. E assim sucessivamente até tu chegar a um pastorado. Aí entra uma situação que às vezes a gente pensa conosco mesmo, mas hoje eu sou um evangelista, eu busco por mim. Mas se abrir um trabalho de ter que limpar o banheiro da casa do Senhor, eu já fui um membro, já fui um obreiro, também serve para mim aquele trabalho. Se precisar fazer a porta, também serve para mim aquele trabalho. Então, além de eu ter que fazer um trabalho mais simples, eu também tenho um trabalho evangelístico para cumprir. Então, eu me entendo por essa via, de quanto mais é dado, mais é requerido. Porque se eu chegar a um pastorado, também poderei fazer um dia a portaria, se for um caso, porque se eu tiver que ir num trabalho de missão, às vezes pode ser só eu e a minha esposa começar um trabalho. E eu terei que ser o faxineiro, o porteiro, terei que ser o obreiro, terei que ser o evangelista, terei que ser o presbítero da igreja, terei que exercer todas as funções até Deus começar a mandar outras pessoas para me ajudar a trabalhar. Então eu entendo por essa via do trabalho ele ser aumentado, mas porque a tua unção eclesiástica se aumentou. E isso não te exime de fazer todas as outras funções que um dia já te foram atribuídas. Porque a unção de Deus, irmão, ela não se limita pelo teu cargo eclesiástico. Nós vamos ver na palavra do Senhor que Estevão era um diácono, mas que Deus já dava a palavra para ele. Então ele poderia no futuro ter sido um pastor, se ele não tivesse sido o primeiro mártir da igreja. Então, a função eclesiástica não limita a unção que Deus vai te usar. Então, a via de trabalho, eu entendo ser essa, pode ser uma delas, né? De que a unção que Deus te deu eclesiasticamente vai te acrescentar só mais trabalhos na obra dele. Por isso, quanto mais é dado, mais te será requerido, né? Nós também podemos observar, Davi, no contexto tanto do povo cristão como do povo ímpio, eles têm um certo, acho que receio, um certo medo de se aprofundar mais. Parece que chega um certo ponto, não só nessas congregações,
mas desde aquele que está superficial na obra do Senhor, parece que eles têm um certo medo de se aprofundar mais. Parece que eles têm um certo medo de entrar, se entregar mais ao Senhor. E isso, tu já disse aqui que tu não tem esse medo. Mas qual é o teu conselho para quem tem esse medo? Isso é uma pergunta muito legal para os nossos dias. Por quê, irmão Daniel? Não é que a pessoa tenha medo. Eu vou te dizer um detalhe. Quanto mais tu querer de Deus, mais santidade o Senhor vai te cobrar. Tá? Então, a pessoa diz assim, eu tenho medo. Não, irmão. O medo não é um argumento. Eu diria que você não quer se santificar a nível que o Senhor te exigirá para aquilo que tu vai ter que exercer. Vou te contar um episódio aqui, irmão. Eu tinha um hábito de cortar um cabelo padrão degradê. E eu já vinha uns 4 meses cortando o cabelo assim. Porque no meu entendimento é um corte de cabelo e ele não vai influenciar na minha unção. Não vai influenciar no meu padrão de busca com Deus. Mas acontece que eu comecei a gostar de cortar e eu me lembro que eu estava em casa e eu pensei assim, eu tenho que hoje cortar meu cabelo no barbeiro. Eu estava pensando, será que eu vou pedir para ele fazer o degradê a partir do 0, a partir do 1? O Espírito Santo de Deus bradou no meu coração assim, meu servo, tenha prudência com o corte do teu cabelo, porque tu carrega a minha unção. Irmão, caiu um temor no meu coração, mano, que enquanto eu não fui no barbeiro e fiz um corte padrão, segundo o que o nosso pastor nos instrui para ser mais apresentável ao obreiro, eu não consegui ficar em paz comigo mesmo. Mas eu tinha a opção de obedecer à voz de Deus ou de eu fazer da minha forma. Eu preferi fazer segundo a voz de Deus, irmão. Para quê? Para que a unção de Deus ela continue a aumentar sobre a minha vida. Porque o Senhor vai te cobrar, irmão. Aí entra um detalhe importante que Deus ele começa a te cobrar. Tu quer mais unção? Então isso já não te cabe mais agora. Mas eu vou dizer isso para ti que isso é doutrina? Não, isso Deus cobrou de mim. Meu servo vai ter que ter um padrão para aquilo, porque pela unção que tu carrega. Porque quando a gente quer mais de Deus, irmão Daniel, Deus ele vai fechando, por quê? Porque a santidade de Deus vai ficando mais sensível com você. O Espírito Santo de Deus vai trabalhando mais sensível. Só que para tu entender a sensibilidade, muitas coisas Deus ele precisa tirar de você. Ontem tu era uma pessoa que talvez tu assiste um programa matinal no YouTube, vamos dizer assim. Mas aquilo te toma 1 hora do teu tempo. E tu quer algo a mais de Deus. Deus vai pedir aquele tempo daquele hábito que tu tem. Deus vai dizer para você, isso não te cabe mais, meu servo. Tu vai precisar abdicar disso para tu ser mais sensível à minha voz. Nesse detalhe, nesse momento. Por quê? Porque os dons proféticos, irmão, a gente busca incansavelmente, mas eles agem no momento que Deus quer operar sobre a vida de alguém. Tá? Então você está ministrando e naquele tempo, naquele exato momento Deus te dá uma revelação. Tu precisa ter uma sensibilidade de entender que é Deus que está falando. Só que para tu ter essa sensibilidade, tu tem que estar com a mente, com o corpo, com a alma conectada com Deus. E aí entra o detalhe que o povo não quer fazer. Porque agora, a época de veraneio, poderia simplesmente, no meu domingo de sol bonito e maravilhoso, e sentar numa lagoa. Mas às vezes os meus olhos vão ver algo que vão corromper a minha mente. Aí Deus não vai querer que eu exerça uma atividade em algum ambiente, ou esteja presente em algo, que isso vai influenciar no que Ele tem para fazer comigo. Então são situações que tu abre mão para provar a glória de Deus, varão. Como tu diz, tu vai negar a ti mesmo. Tu vai negar o teu eu, tu vai negar a tua vontade para fazer a vontade de Deus. Então eu digo para o irmão assim, não é uma questão de medo. É uma questão de ser obediente àquilo que Deus quer. Se Deus quer te aumentar a unção, Ele vai te cobrar situações. Ele vai fazer caminhos para você. Ele vai tirar você, às vezes, de uma zona de conforto
e te levar a um lugar que tu vai estar totalmente dependente dele. E ali, tu vai ter que estar em todo o tempo sensível a ouvir a voz dele, porque ele vai estar te direcionando para que o teu pé não tropece em alguma pedra. É forte a palavra de Deus, irmão. Tu vai lendo e tu vai entendendo por quê. Por que eu te explico isso? Olha quando Naamã vai procurar Eliseu para ser curado. Ele nem sai de dentro da casa. Ele só libera uma palavra. Geazi, que saiu lá fora, se contaminou pelas riquezas. Coisa perigosa, irmão. Tu carregar uma unção de Deus a ponto de Deus não deixar, às vezes, tu ver certas coisas para que tu não se contamine. É forte. Geazi se contaminou com ouro. E ele não foi acometido da lepra? Olha quantas pessoas leprosas nós temos no nosso meio. Porque Deus começou a usar, pessoas foram procurar este alguém começou a olhar para o que a pessoa tem e começou a estipular por aquilo que Deus está entregando. Porque se tu quer realmente a essência, irmão, muitas coisas Deus vai te privar de tu ver para que tu não se contamine. Deus sabe que a gente é ser humano. E o nosso ambiente influencia em quem nós vamos ser. Independente do tamanho da unção que tu carrega. Davi não pecou dentro do palácio, os seus olhos cobiçaram algo que não era dele, e ele estava dentro do palácio, já tinha provado várias batalhas espirituais para chegar onde chegou. Sansão, com toda a autoridade que Deus deu para ele, com todas as batalhas que ele havia vencido, ele não saiu do meio do povo de Deus para se contaminar fora, como a Filisteia, e aquilo retirou o poder dele. Para tu ver como que Deus já tinha cobrado que ele tivesse um voto nazireu. Para quê? Para que Deus já sabia o dia de amanhã. Sabia que as situações iriam contaminar ele iria perder aquilo que lhe foi entregue para ser feito para a honra e para a glória do nome do Senhor. Tanto tem aquela frase muito dita, me diga com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Por isso eu tenho que andar com Deus, para se reconhecer como um santo homem de Deus. Exatamente. E de Sansão, algo que é bonito, que Nazireu não era aquele que simplesmente nós sabemos que eu vou me separar para Deus. Não, Deus separava a pessoa para ser Nazireu. Era alguém que era escolhido por Deus. Então nós podemos crer, Davi, também que hoje cada um de nós tem um propósito. Cada um de nós, todos nós temos um propósito, isso é certo. Mas muitas das vezes nós temos algo que nos limita. Nós temos uma certa limitação. O que tu acha? Como dá para quebrar essa limitação, Davi? O ser humano, naturalmente, ele é limitado, né? O que diferencia aí é o mundo espiritual, irmão. E aí nós vamos alcançar lugares maiores, dimensões maiores através da obediência. A gente consegue quebrar a nossa limitação física até um certo tempo, até um certo momento. Por isso que Deus, de tempos em tempos, ele levanta uma nova safra de profeta. Por quê? Porque a geração mais antiga, às vezes não vai conseguir buscar tanto quanto um jovem, né? Aqui nós estamos sentados, tranquilos, estamos com o nosso vigor em dia, podemos sair daqui agora, cultuar a Deus à noite, pegar uma madrugada ainda de oração, e talvez ainda amanhã eu poderia sair para evangelizar. Agora tu pega uma pessoa idosa, que a limitação de enfermidade já não permite mais. Então, a nossa limitação, ela vai decorrer com a idade. E só que o que vai te diferenciar é o teu espiritual. Que aí tu conversa com um ancião, ele vai ter uma história muito ampla do que ele já viveu com Deus. Ele vai te trazer as experiências, que vai te dar aquele impulso. Hoje tu olha para quem já partiu com o Senhor e tu vê assim, essa pessoa alcançou até isso. Se essa pessoa conseguiu chegar até nesse nível, a gente consegue um nível maior. Meu filho vai conseguir um nível maior do que a mim. A próxima geração vai conseguir um nível maior do que nós. Mas a limitação física um dia vai chegar para mim. E eu vou ser um ancião e as minhas experiências servirão para incentivar uma nova geração que vai chegar. E dizer assim, olha, irmãos, seguir assim a vontade de Deus. Se você seguir, você vai ir mais longe. Porque quanto mais tu conseguir santificar, mais longe tu vai ir espiritualmente. Fisicamente, tu é limitado pelo nosso corpo, mas espiritualmente tu vai ir até onde tu conseguir crer e obedecer à vontade de Deus para a tua vida. Então isso não se limita a uma idade. Né? Tu pode conversar com uma pessoa de 90 anos
que se vive fielmente debaixo da palavra de Deus, da vontade de Deus, a mente dela é muito mais ampla do que a nossa espiritualmente. E isso é uma dádiva que Deus entrega, porque a palavra do Senhor diz, né, que as mulheres anciãs que ensinassem as mais novas, né? E tu vai ver mesmo, Moisés levou Josué, Elias levou Eliseu. Então, a experiência, tu vai formar novas pessoas para conseguir seguir, aumentar, dimensionar melhor o alcance do Evangelho, o alcance do poder de Deus, pela tua experiência. Contando que um dia tu vai ser limitado fisicamente, mas vão ficar os teus ensinamentos, que isso é uma coisa sem limite, né? Pode ser ficado até mesmo eternizado na história, como fica aí os devocionais de Charles Spurgeon, Don Wesley, todos esses que vieram antes de nós, e nós temos eles por referência, nós podemos ser a próxima referência para a geração que vai vir depois de nós, se nós seguirmos a vontade de Deus, né? E, Davi, nós temos algo que hoje gera um certo, acho que eu posso trazer essa palavra, sobre os cultos de ensino. Tem gente que parece, Davi, que o entendimento ele é limitado, parece que as coisas, parece que tem algo que bloqueia. Não sei se tu conseguiu entender. Compreendo. O que tu acredita, Davi, que pode ser uma chave para essa pessoa que está com dificuldade de compreender um ensinamento no culto de ensinamento, ou um ensinamento da mesma no culto de ceia? O que tu acha, um conselho que tu dá para essa pessoa que tem essa limitação em aprender? A limitação em aprender, irmãos, aí vai depender de alguns fatores, tá? Algumas situações são pedagógicas mesmo, que é o básico, tu ler e interpretar, e outras situações são espirituais. Agora, se nós formos adentrar espiritualmente, tu pode pegar a palavra, né, que foi nos ministrada sobre os discípulos de Emaús. Eles estavam caminhando com Jesus, mas eles só foram perceber que era Cristo no momento do partir do pão. Tá? Então, são coisas que as pessoas às vezes estão limitadas por uma questão espiritual, tá? Ou porque precisam alcançar um certo nível na presença do Senhor, de obediência, para poder compreender a palavra. Porque a palavra do Senhor vai nos abrindo dentro da nossa mente a partir da nossa obediência. Porque a palavra do Senhor não se deixa escarnecer. Tu vê muita gente pregando deturpadamente, porque pregam segundo os seus interesses, querendo ser mestres de si mesmos, né? Mas se tu obedecer a palavra do Senhor e seguir a vontade de Deus, em ser uma pessoa honesta, uma pessoa que obedece os mandamentos da Bíblia, uma pessoa que reverencia a Deus, glorifica a Deus por tudo, entrega o seu dia a Deus, é dedicado a Deus, a palavra do Senhor vai se abrindo na sua mente. Isso é uma coisa mais pessoal. Por que tem pessoas, às vezes, que não entendem? Não entendem por uma limitação, como eu já disse, pedagogicamente, não conseguem ler, interpretar, não conseguem absorver, compreender, meditar, ou porque, às vezes, não estão realmente concentrados no culto, né? Estão só de corpo presente, mas o pensamento está longe, porque para tu absorver algo de Deus, tu tem que estar com a tua mente conectada com Deus, dentro do ambiente espiritual, e a partir disso Deus vai revelar-se a sua palavra, porque é lindo, irmãos, quando Deus está instrumentalizando um servo dele na palavra, ele está entregando uma mensagem, Deus está te trazendo outras revelações dentro da palavra. É tu estar conectado com Deus. É um dos primeiros fundamentos para quem quer entender a palavra, estando dentro da casa de Deus no momento da ministração. Tu se conectar, tu se desconectar do mundo lá fora e tu chegar extremamente concentrado para receber o que Deus tem para a sua vida. Nós vamos ver, até mesmo por dentro dos filósofos gregos, que eles usavam o jejum para melhorar a tua concentração mental no aprendizado. E o que o pessoal faz hoje?
jejua muito menos do que se jejuava antigamente para poder receber a palavra. E se tu compreender, a gente vai adentrar aí, esse é um campo espiritual profundo, né? Quando tu jejua, tu se sente mais leve. Parece que a tua mente desbloqueia, tu consegue compreender melhor as coisas, porque isso, além de ser algo benéfico para a tua saúde, né? Um jejum acima de 12 horas já te traz até benefício na saúde, tu tem um benefício espiritual por isso, e tu tem uma clareza mental maior para receber a palavra do Senhor na sua mente. Então, sempre vai ter fatores ponderados naquele exato momento para alguém entender a vontade de Deus. Nós vamos pegar, por exemplo, o nosso ministério. A gente vê Deus agora encaminhando a igreja para um novo ato, um novo momento profético, e ficava muito explícito Deus trabalhando nos vasos há um tempo atrás, Deus instrumentalizando, falando, cobrando que estivessem atentos aos movimentos espirituais que Deus estava fazendo. Por quê? Porque Deus ele usa um tempo de preparo para depois te dar aquilo que Ele tem preparado. E isso vai de você estar totalmente entregue. Tem pessoas que recebeu um tanto, outras pessoas receberam um outro tanto, mas tudo por quê? Por estar conectado. E tem, infelizmente, quem não recebeu nada, porque, como o irmão disse, não entenderam a palavra, não entenderam a vontade de Deus para aquele tempo. E a vontade de Deus, irmãos, é um universo muito magnífico, amplo, ilimitável. Deus vai usar os seus tempos para trazer o seu avivamento, trazer um momento de preparo para aquilo que Ele vai fazer. Então, se tu está dentro de um propósito, tem que entender o propósito que tu está inserido. Irmão Davi, eu estou dentro deste ministério, o propósito deste ministério é busca agora. Tua mente tem que estar focado na busca. Deus vai se revelar na palavra na busca, vai se revelar no louvor na busca, vai manifestar a sua glória na busca. Agora o tempo da igreja é de oração, Deus vai se manifestar contigo na oração, vai falar contigo na oração. Aí tu tem que ser sensível, tu tem que querer Deus, tem que querer ouvir Deus, tem que desejar a vontade de Deus, tem que estar consciente daquilo que Deus tem, e tu vai entender a voz de Deus. Amém. Não se importa fazer uma pergunta, opinar sobre algo, nós estamos aqui numa roda para nós trocar experiências, nós trocar uma ideia para o público a qual vai assistir, vai usufruir desse conteúdo, poder ver e analisar da vida, porque nós vamos ver também, muitas das vezes vai ter gente que está recém-batizado, está recém na fé, mas por ter seu chamado muito acelerado, às vezes tem dúvida, e às vezes parece que se segura de querer tirar essa dúvida. Por isso que eu acho muito bom essa ideia do Podercast, que muitas pessoas vão ver, vão analisar, como tu disse um pouco da tua história, muitas das vezes as pessoas vão ver, opa, mas eu já vi uma visão assim, eu já me dei uma visão semelhante a isso. E para mim, de repente, aquilo lá foi um sonho, mas agora ouvindo outra pessoa falar, confirma que era uma visão espiritual. É interessante esse irmão, porque logo que eu comecei, juntamente nesse ministério com o pastor William, eu vi o tamanho da dimensão do poder de Deus. Eu me lembro que quando eu frequentei o primeiro culto, eu já tinha assim, uma vontade, né? Tu tem aquele início de sede, de buscar, tu é um crente novo convertido. Do primeiro amor. Se tu tá fervendo pela unção de Deus ainda, né? E eu me lembro que o pastor passou, veio do altar na minha direção e botou a mão na minha cabeça, irmão. Eu só me lembro de eu estar no chão, de tão forte que foi aquela autoridade de Deus que eu recebi. Aí eu olhei, eu entendi, eu pensei, neste lugar, Deus tem um mover diferente. Deus tem um poder. Só que tu vai entender que Deus, com cada pessoa, ele trabalha de uma forma, de uma estação, de um tempo. E quando eu entrei, eu disse assim, Senhor, eu quero começar por baixo, e cada nível que o Senhor me der, o Senhor me ensina a estruturar aquele nível espiritual para me passar para o próximo nível. Porque eu temo diante do Senhor de escarnecer o teu nome. Porque, irmãos, a gente vive numa época ao qual tu vê Deus levantar pessoas, essas pessoas se rebelar contra a vontade de Deus. Ou essas pessoas abandonarem a vontade de Deus, essas pessoas deixar a sua chamada no meio do caminho. Eu me preocupo, irmão, por aquilo que alguém vai dizer. Olha, era um homem de Deus, frequentava tal igreja e hoje já não está mais.
Isso me preocupa, porque eu prezo pelo nome de Deus. Não é por mim mesmo, não. Por aquilo que Deus me entregou. Deus me guarde de chegar numa situação de alguém dizer assim, olha, era alguém na presença de Deus. Já foi um homem de Deus. Então eu tenho um zelo por isso, em função de que eu ver pessoas dizendo assim, ó, mas hoje a igreja já não é mais a mesma coisa. Hoje a igreja já está mudada. Hoje parece que os tempos são outros. Não, irmãos, os tempos, eles continuam evoluindo gradativamente, mas a palavra do Senhor continua a mesma. Acontece que o povo, com o passar do tempo, se desprendeu do que era santo e começou a se misturar demais. Aí nós podemos usar o exemplo mesmo de Sansão. Deus disse para ele que deveria ser reservado, deu as instruções para ele. Mas aconteceu que passou-se o tempo e quis se misturar com outras coisas. E isso levou a ele à decadência espiritual. Só que para manter as aparências, o povo começou a misturar, começou a querer evoluir para mascarar situações que hoje a gente vê, e é ridículo, irmãos, quantas notícias saindo nas mídias contra a igreja, de o povo estar envolvido em escândalo, e a maioria dos escândalos é corrupção financeira e matrimonial. Por quê? Porque o homem ainda continua decadente nas situações espirituais. O homem ainda continua querendo se misturar com aquilo que Deus disse que não era para ele se misturar. O que acontece agora, eu vou pegar algo aqui que é um pouquinho mais pesado. No princípio, estava Adão e Eva no jardim. Adão ouviu Eva e caiu no pecado. Abraão e Sara. Sara foi lá e falou com Abraão dizendo que é para ele tomar Agar por sua esposa. Nasceu Isaac e nós já conhecemos toda a história que aconteceu. Davi, no seu palácio, olhou e desejou alguém, e aquilo depois Deus cobrou por ele. Sansão ali, a mesma coisa. Caiu com uma pessoa fora da vontade de Deus e destruiu o ministério dele. Quantos desses estão mascarados por baixo dos panos? Sim. Que não consegue ser fidedigno à palavra do Senhor, e aí abre novas igrejas e pregando uma nova doutrina segundo os seus interesses. E aí as pessoas dizem que os tempos mudaram. Não, os tempos não mudaram, irmão. São as pessoas que, para mascarar o seu pecado, mudaram as formas da compreensão da palavra. Aí isso é um exemplo. Agora vamos tomar o exemplo de Geazi, né? Que quando viu as roupas, o ouro que Naamã trouxe, se corrompeu pelo dinheiro. Aí, hoje, na nossa geração, quantos líderes cancerosos pelo dinheiro que vendem a palavra de Deus, e aí já não é mais o Senhor falando. Já não é mais Deus sendo louvado naquela situação. E aí o povo olha e se escandaliza porque o pecado não fica encoberto. Passa os tempos, Deus traz de novo uma nova onda de revelações, botando às claras quem é quem, fazendo cair as máscaras novamente, porque o Senhor não vai deixar o nome deles ficar sendo escarnecido e alguém dizendo que isso é um novo tempo. Deus vai velar pela sua palavra. É só tu ver Deus levantando alguém novamente com autoridade, com unção, que Deus faz cair a máscara de quem está por cima. Sim. E agora eu vejo, neste nosso tempo, Deus levantando de novo homens e mulheres que estão comprometidos com a verdade, e tu está vendo máscara de pessoas caindo. Deus botando as claras novamente que Ele não quer que a igreja esteja contaminada com o mundo. Não quer que a igreja esteja envolvida na lama do mundo. Quer uma igreja santa. Deus quer uma igreja purificada, irmão. A palavra do Senhor, ela é poderosa em nos dizer isso. Vai passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar.
né? Por isso que a palavra, Deus vai velar pela sua palavra. Tu vai ver que homens de Deus não são aceitos. Porque se tu quer mídia, se tu quer ser bem recebido, não é o evangelho que tu deseja. Tem muita gente que usa o evangelho para querer se enriquecer. Se a palavra de Deus fosse só prosperidade, todos os crentes seriam ricos. Mas o evangelho do Senhor é renúncia. O evangelho do Senhor é uma entrega. Jesus Cristo morreu no Calvário não para a gente ser milionários, ser pessoas aclamadas. O Senhor morreu para nós ser salvos. E tu vai entender que quem prega a palavra verdadeira é alguém odiado. As pessoas não compreendem, não entendem, chamam de fanático, chamam de louco, excluem, porque aquela pessoa é muito estúpida, é muito forte com as suas palavras. O evangelho do Senhor vai te separar. E se tu está disposto a viver o verdadeiro evangelho, não espere ser aceito por ninguém. Espere tu ser criticado, tu ser apedrejado, tu ser odiado, tu ser excluído. Ah, irmão Davi, mas esse evangelho é pesado. Esse evangelho não é pesado, esse evangelho é leve. Porque aonde tu está separado, tu não está sendo enganado. Tu não está sendo iludido, ninguém está te abraçando falsamente, ninguém está te passando palavras que vão destruir o teu futuro espiritualmente, familiarmente. Porque uma pessoa reservada, vivendo a vontade de Deus, Satanás não tem poder de tocar. Tu tem as tuas finanças estabelecidas pelo Senhor, tu tem a tua casa firmada na palavra do Senhor, tu tem a tua vida espiritual firmada na palavra do Senhor e tu está vivendo em paz com Deus. Porque tu pode olhar, irmãos, quem está muito envolvido sempre tem alguma situação acontecendo, sempre está numa situação presa, nunca pode falar uma verdade porque alguém sabe um podre. Então, esse tipo de situação não compete ao evangelho. Nós temos que ser claros, temos que ser transparentes, e se nós queremos carregar a presença do Senhor, é cada dia buscando a santidade, cada dia se separando para pregar a verdade. João Batista estava pregando no deserto. Imagina o povo saiu da cidade, do seu conforto, para lá no deserto. E a palavra não foi que eles iam prosperar. A palavra era confrontando eles sobre o pecado deles. E por quê? Porque a unção de Deus é que atrai a multidão. Hoje o povo quer segurar rebanho para enriquecer. Mas se tu quer pregar a verdade, a unção de Deus que vai trazer o arrependimento no coração de quem está em falta. A palavra do Senhor continua sendo poderosa. E nós vemos que é um grande perigo, né, nos dias de hoje, os pastores não pregarem a verdade, porque tem nascido pessoas desestruturadas, né? Quando vem ali as batalhas, quando vem algum vento na sua vida espiritual, eles não têm aquela base, não têm aquele fundamento, a estrutura, e acabam desistindo da fé por pessoas que fantasiaram o evangelho, não pregaram a verdade, e as pessoas têm vindo desestruturadas nos dias de hoje. Isso é uma coisa muito forte dizer, por quê? Porque em partes falta-se lealdade. Irmãos, nós temos visto pessoas que não têm lealdade. Quando tu vai ver ali o apostolado de Cristo, o Senhor tinha os seus, que eram os 12, e a multidão que o acompanhava. Os 12 foram leais dentro daquilo que Deus predeterminou para eles. Eles estavam com Deus, eles estavam caminhando com Cristo no seu tempo terreno, e eles estavam com Cristo no monte, estavam com Cristo na ceia, mas a multidão acompanhava só de tempos em tempos. E nós vemos isso nos dias de hoje, porque se eu não compreendi a palavra, ou eu não compreendi direito uma situação, ou eu fui exortado, que é o mais comum acontecer, eu troco de ministério. Porque falta lealdade, entendeu? Verdade. Falta as pessoas terem lealdade, porque tu vê muitos ministérios se abrindo, mas se tu vai puxar a raiz daquele líder, é porque
não se entendeu muito bem, não aceitou muito bem algo, e aí decidiu por conta própria abrir um outro ministério. Não que não tinha promessa, mas no caso se afogou. No caso, deixou a carne crescer, deixou o ego crescer e foi tomar uma conta própria. Não conseguiu ser leal à palavra do Senhor. Entendeu? Porque a palavra do Senhor nos exorta, irmão. Nós vamos pegar aí uma situação muito forte de Elias no Monte Carmelo. Imagina nos dias de hoje, um culto poderoso, um Pentecoste, Deus operar milagres e maravilhas, instrumentalizar a tua vida. E no final do culto, tu descendo e esperando ser recebido pela multidão, alguém chegar e dizer assim, não, nós vamos te matar agora. Nós vamos terminar com a tua vida pelo que tu fez. Elias virou em perda na situação, foi se esconder. O que o povo está esperando hoje? O povo está esperando porque fez na obra do Senhor, querem ser aplaudidos, mas não podem ser repreendidos. Faltam ser leais à palavra. A palavra do Senhor, ela é muito forte em nos tratar. Por quê? Porque num lugar onde a unção de Deus, ela é velada no altar, irmão, Deus vai puxar para fora o teu caráter. Deus vai puxar o que está lá dentro. Vai fazer aflorar para ver se tu está bem convertido. E aí que vai entrar a parte se tu é leal à voz de Deus, se tu é leal à palavra. Se tu vela realmente por aquilo que tu fala pela tua boca. Porque muita gente ama de boca para fora. Espera Deus permitir tu ser confrontado para ver se tu vai ser leal àquilo que tu falou. Então eu vejo hoje, do nosso tempo, uma falta de lealdade. O povo não consegue mais ser leal àquilo que falam, àquilo que servem, àquilo que eles dizem que estão dispostos a fazer. Até mesmo a sua liderança. Eu me lembro, irmão, que teve uns tempos que eu fui muito confrontado por Deus. E Deus me exortava muito pela vida da nossa liderança pastoral. Tanto que eu cheguei a questionar com Deus, disse, Senhor, parece que o açoite só serve para o meu lado. Aí o Senhor falou no meu coração que Ele vai cobrar aquele que está disposto a entregar. Mas se agora eu quero me levantar, eu vou dizer assim, não, isso já não é Deus. Não, essa palavra já não me cabe mais. Já vou abrir mão e vou seguir um outro lugar que vão me receber. E o povo está assim. É uma hipocrisia, mas tem que ser declarada. O povo não tem mais lealdade debaixo daquilo que eles mesmos acreditam. Eu te amo até o momento que tu me confronta. Depois que tu me confronta, já não temos mais a mesma intimidade. Já terminou. Eu já não consigo mais ser leal à palavra do Senhor, que eu sou ovelha. Entendeu? É forte, mas eu preciso falar. Por que as pessoas estão crescendo desestruturado? Porque um líder ferido não vai conseguir curar uma ovelha. Um pastor que apacentou debaixo de uma situação que ele se sentiu ofendido, ele não vai conseguir curar alguém que passar pela mesma situação. Aí eu tenho que criar a ovelha no colo. E o dia que eu preciso botar a ovelha no chão para caminhar sozinho? Faz o quê? Se ela no primeiro trote que ela dela machucar as patinhas, já vai querer voltar pro colo. Aí eu vou estar sobrecarregado, porque eu estou segurando uma outra ovelha, já, e eles não têm caminho. Por quê? Porque eu não consegui caminhar. E aí eu preferi me recolher, fazer da minha forma, e no momento que alguém se fere, eu não tenho capacidade de cura. Porque eu não consegui ser leal a alguém, e aí agora minhas ovelhas não vão conseguir ser leais a mim. Aí por eu não conseguir mais sustentar alguém, esse alguém vai fazer a mesma coisa que eu fiz. Vai seguir para outro caminho. Por isso que tu vê muitas placas abertas e pouco resultado diretamente no mundo. É uma verdade, irmão. Mas precisa ser falada, né? Uma verdade, sim, Davi, porque se nós analisar todo o contexto, desde até pelo próprio contexto bíblico, em questão de orgulho, em questão de deixar a carne falar, em questão de manipulação, e até mesmo em questões onde envolve desde do próprio Judas trair a Jesus, nós vamos ver que todos esses contextos sempre teve algo a mais, sempre teve algo
que vivendo o cotidiano assim, enquanto não tivesse dado nenhuma prova, enquanto não tivesse apertado, estaria tudo bem. Se não tivesse ninguém ter dado uma apertadinha em Judas, ninguém tivesse oferecido dinheiro para Judas, de repente a história teria sido outra. Mas claro, nós cremos que Deus já tinha suas formas de trabalhar. Mas o que eu quero falar? Que parece que a pessoa só se transforma, a pessoa só se mostra quando é e quem ela é, quando a corda aperta no pescoço. Eu entendo isso, Manuel, de uma forma um pouco diferente. Eu acredito que Deus te dá oportunidade de ser curado, tá? Porque quando a gente tem um problema com ego, com soberba, com orgulho, aí Deus vem, fala, a gente recebe a palavra, até parece que estamos curados daquilo. Mas a gente tem o nosso acusador. E eu acredito que de tempos em tempos ele deve pedir uma permissão a Deus para nos provar realmente, para ver se a gente foi curado daquilo. Como foi com Jó. Como foi com Jó. Jó é alguém surpreendente se tu meditar bem, irmão. Porque Jó, a mulher dele, no final de toda aquela situação que ele enfrentou, olhou para ele e disse assim, agora amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas o homem estava tão fiel à palavra que ele não escutou. Ele estava firme naquilo que Deus teve. Olha, Deus me deu. E agora Deus tomou. O fato seja no meio. O que eu compreendo, irmão, agora, para esses nossos tempos, quantos homens de Deus que são fracos. Homens fracos, irmãos. Nós temos muito homem de Deus que é fraco. No momento que uma prova aperta, ele se entrega. Tu vê, e isso é muito forte, por quê? Porque Deus às vezes te permite tu passar provas para ver se tu vai ser fiel à palavra. Hoje eu vou dei a liberdade de tomar vocês como exemplo, né? Hoje vocês que deram o podcast aqui. No dia de amanhã, Deus pode te dar uma obra para você cuidar. Mas vamos dizer que a missionária daí já não quer mais cuidar dessa obra. E ela vai dizer assim para ti, olha, irmão Daniel, vamos largar essa obra. Entrega ela para o pastor. Aí vai ser aonde vai ter que entrar a tua autoridade que tu tem debaixo de Deus. Dizer assim, não, esposa, é o seguinte, isso foi Deus que me entregou e só vou entregar quando Deus me ordenar entregar. Aí tu vai se revelar homem de Deus. Mas se ela te chantagear e tu ceder, é um Adão e uma Eva. E quantos homens de Deus, por ser chantageado, por ser pressionado, entregam o que Deus colocou na mão deles? Quantos homens fracos espiritualmente nós temos hoje? Por que a bagunça é espiritual hoje? Porque homens cederam aos seus desejos. Se um homem de Deus está firmado na palavra, pode ser feito a prova que for, ele vai continuar sendo fiel. Isso são níveis, irmão. Porque Satanás ele é astuto, ele vai usar situações. Eu vou te explicar algo mais leve, mais brando para nós compreendermos isso. Hoje, vamos pegar um exemplo clássico, né? O homem tem uma queda com mulheres. Hoje, Satanás te bota uma mulher bonita só nos teus olhos. Tu conseguiu vencer a tentação. Vai passar um tempo, Satanás vai botar uma mulher seminua nos teus olhos agora. Aí tu até venceu aquela tentação. Mas daqui a pouco Satanás vai ser ousado. Vai botar uma mulher nua para ver o que tu vai fazer. Aí tem gente que cede, tem muito homem que cai nessas horas. Aí alguns não é nisso, mas é num dinheiro. Num dinheiro fácil. Até na primeira vez resistiu, mas a segunda vez caiu. Não consegue mais ser leais àquilo que venera a palavra do Senhor. E olha quantos homens fracos, olha quanta decadência espiritual com prostituição tu vê no meio do povo de Deus. Por quê? Porque homens de Deus deixaram de seguir a vontade de Deus e se deixaram levar pelos desejos carnais. Esqueceram de velar a palavra. Por isso que a gente tem um verbo que eu li, que diz assim, que homens fortes tornam os tempos fáceis. Tempos fáceis tornam os homens fracos. E os homens fracos faz os tempos se tornarem difíceis. E vai me dizer que eu olhando, fazendo uma retórica ali, uma analogia, olhando a cronologia da igreja, olha aí no século passado ali, quantos homens de Deus fortes abriram caminhos, desbravaram para o evangelho acontecer.
Não tinha um podcast para mim pregar aqui e lá no Japão receber a palavra. Não, tu tinha que pregar aqui, alguém ia falar de ti, ia dizer, olha, Deus está usando aquela pessoa, Deus está instrumentalizando aquele ali. E aí o evangelho de Deus ser desbravado tempos em tempo. Aí o tempo ficou fácil. E tempo fácil criou homens fracos. E homens fracos colocaram as igrejas agora em tempo difícil. Olha quantas igrejas não têm autoridade mais de Deus. Olha quantos homens de Deus são fracos, qualquer tentação derruba eles. Qualquer tentação faz eles deturpar o evangelho. Aí, qualquer prova faz eles entregar o cargo que Deus confiou na mão deles. E aí tu vê igrejas fracas, líderes sobrecarregados, porque os homens não conseguem mais ser homens de Deus, não conseguem mais honrar a palavra que prestaram, não conseguem mais ser leais à chamada que Deus entregou, porque se entregaram por palavras, se entregaram por pressão psicológica, não aguentaram o peso daquilo que estavam carregando. Mas não é que não aguentaram por não terem capacidade, não aguentaram por se entregarem na facilidade. É verdade, porque nós sempre temos que ter o joelho no chão como nosso alicerce, nós temos que ter o nosso coração voltado à obra do Senhor, primeiramente, nós precisamos ter objetivos a abranger na obra do Senhor, mas um detalhe que é algo interessante é que o povo parece, não vamos dizer todos, mas o povo que eu se refiro é o povo que pensa que as coisas de Deus é no estralar de dedos. É um tipo de povo que a ambição em querer dom, a ambição de querer ser um pastor logo, a ambição de querer algo para, parece que se aparecer mais rápido no meio da sua congregação, no meio da sua igreja, parece que está tomando conta dos ministérios. Parece que está se levantando um povo de microfone, fica no lugar dele, fica quietinho. Ganha oportunidade, mas a pessoa simplesmente se transforma. Claro, nós cremos que no altar tem poder, nós cremos que no altar tem unção, mas o que faz esse gás, parece, na minha visão, parece que esse gás um dia vai acabar. E quando acabar esse gás, como a pessoa vai se recompor com tudo aquilo que demonstrou ser? Isso é uma questão muito de performance, né? Hoje tem muitos coaches que ensinam tu a performar no altar. E aí vai entrar o detalhe dos tempos fáceis, né? Que hoje parece ser um tempo muito fácil de eu dizer para o meu pastor que eu não quero mais e eu vou abrir uma igreja para mim, tá? Porque hoje parece não ser mais tão difícil ter que desbravar para começar. Eu escuto a voz de Deus no que me interessa. Isso é uma situação, uma visão pessoal e que ela é muito própria, né? Que a gente pode comentar aqui. Tem muita gente que só escuta a voz de Deus quando aquilo lhe apraz, quando lhe convém, quando lhe é benéfico, né? E as pessoas escutam que agora Deus falou comigo, tá? Porque a situação era pessoal e iria trazer um benefício pessoal. Eu tenho muita relutância quanto a isso, porque muitas vezes as pessoas estão só interessadas no seu eu, tá? E esquecem que o evangelho ele é um sacrifício de Cristo por amor à igreja, pela salvação do mundo, e buscam-se benefícios da obra do Senhor. A minha percepção, irmão, vai de uma situação das pessoas querer buscar uma carreira dentro da fé, tá? E eu acho isso uma situação, assim, lamentável, tá? Porque às vezes o pessoal usa aquele argumento, né? Se não me engano foi de Paulo, de que quem trabalha para a obra, que viva da obra, né? Mas, irmão, o ato de tu viver da obra, Deus vai te dar aquilo que vai te te dar a tua sobreexistência ali, tá? Eu vou compreender algo aqui agora, e isso é algo muito pessoal, que tem muita gente que abriu o ministério para viver de ministério, tá? E aí lançam votos e arrecadam dinheiro e levantam
e as ofertas pré-estipuladas, e eu, né, não vou poder te dizer que eu julgo ou não julgo por não ter a unção pastoral ainda, porque eu posso te dar visões dentro da visão evangelística, que é a unção que eu tenho. Mas essas situações me deixam numa situação de dúvida, em função de que até aonde isso foi Deus que revelou, tá? Porque eu acredito que quando Deus te chamou para viver, então, da obra, Deus vai te dar o suficiente para tu viver, para tu poder ali ter a tua vivência, a tua sobrevivência, tu estar com as tuas contas em dias, tu ter para tu se manter e fazer a obra do Senhor. Mas o povo quer usar isso para enriquecer. Tu vê muita gente comprando avião, helicóptero. Eu não compreendo que isso seja a vontade de Deus, tá? Usar o dinheiro para benefício próprio. Até mesmo tu vai entender que a lei brasileira, ela explica que não se cobra, então, o IPTU em algumas situações das igrejas, impostos, porque a igreja recebe o suficiente para fazer a subsistência e fazer o seu trabalho social. Mas aí tu vai ver pessoas com fortunas milionárias em nome do reino de Deus. E eu acredito que se Deus ele te beneficiou, é para tu poder dar. É a palavra sobre bem clara, lança sobre as águas, né? Depois de muitos dias tu acharás. Então eu acredito que as pessoas elas estão buscando o altar para buscar um enriquecimento financeiro. E é uma coisa que eu não acho, não entro numa concordância sobre isso. Porque o evangelho do Senhor, ele é para ser pregado sem cobrar, né? De graça receber, de graça dar. Irmão Davi, tu concorda com a oferta? Tu ganhar uma oferta de coração é uma coisa. Tu cobrar uma oferta pré-estipulada é outra. Eu não consigo colocar preço naquilo que Deus me entregou. Porque Deus olhou por misericórdia e disse assim: vou colocar sobre ti este dom, este talento, para glorificar o meu nome. O nome de Deus que tem que ser glorificado. O nome do Senhor que tem que ser louvável naquela situação. Agora eu dizer para você que por aquilo que Deus está me entregando eu vou te cobrar um valor X para fazer, eu não consigo entender que isso seja a vontade de Deus. Porque se Deus te chamou e tu tem certeza da tua chamada, Deus vai usar pessoas para te abençoar. Tá? Como ele levantou no tempo da seca em Israel, sobre a profecia de Elias, sobre a palavra dele, que levantou uma viúva para alimentar ele, Deus vai levantar pessoas. Mas não é tu usar o nome de Deus para enriquecer, fazer fortuna e comprar carros importados. E eu acredito que isso aí tu faça o teu trabalho secular e adquira, sem que o nome de Deus seja escarnecido. Aí tu vê muita mídia de alguém dizendo: fulano de tal cobrou tantos mil para pregar. Até onde que Deus está dentro desse negócio? Eu não consigo entender que Deus te mandou cobrar 100 mil reais para pregar. Se a palavra dele, ele pregou de graça quando esteve na terra. Eu não lembro do Senhor dizer assim: eu vou te curar agora e tu me dá 100 pratas aí. Tá? Então, há aí umas divergências que as pessoas utilizam para benefício próprio, que o dia que Deus cobrar é entre as pessoas e os Deus, né? A minha esposa realmente ela diz assim: ó, Davi, não cobra nada, nem a oferta da gasolina, né? Agora às vezes eu vou pregar, o pessoal: ah, irmão, tá aqui uma oferta para te abençoar, te ajudar no teu transporte. Amém. Foi de Deus, Deus te tocou no coração, eu recebo. Mas me dizer assim: ah, irmão, quanto tu cobra para pregar? Não, isso eu nem creio que Deus opera no negócio desse. Porque eu estou colocando preço naquilo que Deus me entregou. No momento que eu boto o preço, eu viro uma mercadoria. Já não posso mais ser boca de Deus, né? Tu pode me dizer o que tu vai pregar. Ah, não, irmão Davi, te dei 100 mil reais, mas só vai entregar profefrias aqui, como diz o pastor. Né? O próprio Jesus tirou os que estavam vendendo no templo, né? Tá aí a palavra do Senhor, né? Não se contradiz, né? Deus tirou os cambistas do templo
para que não houvesse negócios na casa dele. E o povo usa a igreja como um negócio, né? É verdade. Irmão, Deus te abençoar, tu é um pastor, Deus te chamou, te deu condições de fazer um grande templo, a glória continua sendo dele. Mas não extorquir o rebanho para mim viver situações. Aí é uma situação que deturpa o evangelho, deturpa a palavra. As pessoas vão querer criticar, dizer que não é bem assim, mas tu vê quantas pessoas por causa do dinheiro se corromperam, né? Deus não opera mais milagre. Deus opera, irmão. Só que Deus quer obediência. Deus quer que tu viva a palavra. E no momento que começa a envolver muito dinheiro, a pessoa começa a se desvirtuar um pouco da verdade, e aí para me juntar mais dinheiro eu tenho que mudar um pouquinho a palavra aqui, aí se eu quiser um pouco mais de dinheiro eu tenho que fazer uma outra parte aqui que não estava na Bíblia, mas eu tenho que liberar para me arrecadar mais fundo, aí vira uma ganância, né? Vira um espírito de mamon na situação. Louvado e agradecido que no nosso ministério nós não temos isso a se queixar. Graças a Deus que ainda nós temos, e vai continuar tendo o livre-arbítrio, desde a parte da oferta, desde a parte de se entregar. No se entregar que eu digo, nosso pastor nos dá a oportunidade de nós crescer, mas ele não nos força nós a crescer. Ele deixa, desde o pequeno até o maior, ter essa oportunidade de ver se quer crescer. A oportunidade é dada, mas cabe a nós escolher se nós se nós queremos o crescimento. E, Davi, outra coisa, o que tu dá um conselho? Claro, não vamos falar um conselho, mas uma palavra para quem hoje se encontra fora ou para quem hoje não está procurando um encontro com Deus, um encontro com Jesus, ou a servir a Ele. O que tu deixa de reflexão para essa mulher, para esse homem, para esse jovem que se encontra hoje no mundo lá fora, quem sabe iludido, quem sabe com coisas tirando sua atenção? A palavra de Deus, ela tem uma ampla opção para o nosso pensamento. E muitas vezes alguém está fora porque a palavra não lhe foi atribuída na sua essência. E nós temos que entender a que público nós vamos querer tocar com a palavra. Porque cada pessoa tem uma história. Alguém às vezes não está dentro da igreja porque desobedeceu a palavra. Aí é uma palavra exortativa. Alguém às vezes não está dentro porque não foi amado, então tu vai dar uma palavra de amor. Alguém às vezes não está dentro porque se decepcionou com uma palavra que alguém disse que Deus falou e Deus não falou, é uma palavra de engano, e tu tem que dar uma palavra de ânimo, de fé, né? Então nós vamos basear que a palavra do Senhor vai nos falar que Ele deu o seu único filho por amor a nós, né? Que Ele deixou o seu filho unigênito vir ao Calvário, morrer por nós, para que nós tivéssemos vida e vida eterna. É uma palavra ali, se não me engano, está em... Então, vamos abrir certinho aqui. Acho que é João. Aqui, deixa eu... João 8,32 aqui, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí, como é que nós vamos usar essa palavra, irmão Davi, para alcançar a pessoa que está nos ouvindo? Primeiro, vamos saber qual é a verdade. Por qual situação tu se encontra nisso? E a partir da verdade que a pessoa te falar, tu vai conseguir liberar uma palavra para essa pessoa poder começar a novamente formar a sua fé em Cristo. Porque a fé é um crescimento. Tu vai formando ela. E quanto mais tu se aprofundar com Deus, maior vai ser ela. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. A partir do conhecimento do que eu tenho conhecimento verdadeiro daquilo que me aprisiona no mundo,
eu consigo me libertar daquilo para conhecer Cristo. Amém. Então, esse foi o nosso primeiro Podercast, a qual foi direcionado aqui por nós. Nós tentamos trazer um pouco de cada assunto para tentar abranger a curiosidade, a dúvida de muitos que nos acompanham. Desde já eu quero agradecer aqui ao evangelista Davi, juntamente com a sua esposa, que vieram aqui trazer esse conteúdo aqui para nós. Eu também agradeço a vida da minha esposa, que divide esse trabalho juntamente conosco. Não gosta de falar muito ou não fala muito, mas nós estamos aqui para nós tentar dirigir. Eu também agradeço a vida do presbítero Rodrigo, que faz essa parte da câmera, que faz essa parte do microfone, a parte técnica que nós chamamos, tudo é direcionado a ele. E que se alguém que viu esse vídeo se interessou em algum assunto a mais, que quer saber um pouco mais de algum assunto, que possa deixar nos comentários a sua dúvida, possa deixar nos comentários alguma dica de melhorias que nós possamos fazer. E nós cremos que esse foi um podcast de uma primeira parte, porque se nós for dando assuntos, vai dar um conteúdo bem bacana. Então nós cremos que vai ter uma parte 2 ainda por esses dias, mas tudo é no tempo de Deus, tudo é na direção de Deus. Desde já eu quero aqui agradecer essa oportunidade que Deus tem nos dado para nós estar reunidos, que Deus possa abençoar cada irmão, a cada irmã que se encontra presente aí no seu lar e na sua casa. Amém?